E aí, pessoal, tudo bem? Não queria voltar hoje aqui, mas voltei para falar desse negócio aqui que tá dando essa treta. Fusão do Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente. Então, assim, eu vou reproduzir aqui para vocês uma coisa que eu disse no Facebook, tá? Eu vou ler para vocês uma coisa que eu coloquei no Facebook. O que me deixa puto é toda e qualquer proposta ser utilizada para continuar essa polarização. Não importa o que o cara fale, isso vai ser usado para continuar essa polarização, aquele negócio pré-eleição de ficar um lado atacando o outro. O que me assusta é as pessoas fazerem um abaixo-assinado contra uma coisa que soa um pesadelo, soa assim, isso daqui soa o Armagedon, tá? Mas jogarem no lixo a oportunidade de exigirem explicações a respeito dos interesses e dos objetivos por trás dessa medida, desperdiçando então a oportunidade de finalmente conhecer quem os governará. Entende o que eu quero dizer com isso? Cara, a fusão desses ministérios é uma ideia absurda, ela soa extremamente absurda, mas ela não foi explicada. Ela não foi explicada. E ela está sendo combatida antes dela ser explicada. Ah, mas ele falou na entrevista. Cara, aquela explicação lá não vale. Aquilo não é uma explicação de um presidente. Aquilo é uma explicação do tiozão do pavê. Antes de você falar que eu sou contra Bolsonaro, eu votei no cara e eu tô defendendo o cara aqui se você não entendeu. Mas Bolsonaro, na hora dele falar as coisas, ele é o tiozão do pavê. Aquele cara que fala merda e depois fala, puta, não foi sem querer, foi no calor lá que eu falei. Né? Então as declarações que ele deu sobre essa fusão, elas não são de um presidente. E precisa ver da equipe dele, lido por ele, uma explicação convincente a respeito do porquê dessa fusão. Tudo bem? E quando a gente não pergunta para o cara o que ele quer, quando a gente não exige que a equipe dele diga quais são as intenções, os interesses disso, você está desperdiçando a oportunidade que você tem de conhecer quem é o cara que vai te governar. Entende? Então, assim, mais importante do que saber se esse negócio vai ser aprovado ou não, que eu acho que não vai, mais importante do que isso é você entender o que foi que levou o cara a ter esse tipo de pensamento. Então, é muito claro para mim, escutando superficialmente, que isso seria um desastre e que isso deve, sem dúvida, ser impedido. Sim, estou escutando isso superficialmente. Mas antes nós podemos descobrir, por exemplo, quanto poder a bancada ruralista, que fica pagando de apavorada aí agora com as declarações dele, exerce de poder sobre ele. Então, assim, mesmo que você seja... Eu vou te ensinar a fazer oposição. Vou te ensinar a fazer oposição caso você não goste de Bolsonaro. Você não ataca a figura, você ataca as medidas. E para você atacar as medidas de maneira convincente, você precisa conhecer bem as medidas do cara. Porque ficar falando que você é oposição porque ele é feio, bobo, cara de mamão, isso não funciona. Vocês ficaram fazendo isso a eleição inteira e não deu certo. Então, se você quer fazer oposição, você tem que atacar as medidas. Um partido de oposição é aquele que tem um plano B melhor do que o plano A. Um partido de oposição não é aquele que é o tempo inteiro contra o plano A e não tem nada melhor pensado. Então, você quer ser uma boa oposição contra o Bolsonaro? Pergunta, puta que pariu, o que você tem na cabeça para ter uma ideia dessa? Me explica. Quando ele te explicar, entenda o que ele quis dizer, veja quais são os pontos fracos da argumentação dele e desenvolva uma coisa muito melhor do que ele pensou. E fale, não, o que ele quer é isso daqui, mas se ele quer isso daqui, você consegue ir por esse caminho. Isso é fazer oposição. Ficar chorando e abraçar a Kéfera não vai resolver o seu problema. Você tem que entender como é que você combate um plano. Você combate um plano com outro plano. Ah, mas eu não consigo da minha casa, eu sou militante de Facebook. Consegue. Cara, as coisas aqui, elas viajam na velocidade da luz. A gente tem deputados novos agora, já fazendo discurso já na Câmara, que estão aí com seguidores no Facebook, lendo os comentários e as dicas e os pedidos que eles mandam todos os dias. A nossa participação, a minha e a tua participação na política, elas nunca foram tão poderosas e tão evidentes e tão dinâmicas. Então, se você quer participar, você consegue. Só que participar não é ser do contra. Falar, eu não gosto de você, você é um feio, bobo, cara de mamão, então eu vou fazer abaixo-assinado contra tudo que você pensar, sem ter nem lido. Tudo bem? Então eu tô falando assim que essas 560 mil pessoas estão erradas? Não. Porque é óbvio assim, que isso é uma má ideia, vendo de fora. Mas por que não vir de dentro? E por que não escutar os argumentos do cara para conhecer, para saber quem ele é? Eu tô morrendo de medo do poder da bancada ruralista em cima desse cara. Eu tô morrendo de medo das medidas que vão estrangular as camadas mais baixas em favorecimento das camadas mais altas. A longo prazo para o país isso vai ser ótimo, mas assim, você pode preservar, você pode poupar as camadas mais baixas de muita dor.
Eu não tenho dúvida que o governo dele vai ser bom pro país, vai. E que vai ser melhor do que o PT, com certeza. O cara tem que ser muito bom pra fazer um governo pior do que o do PT. Ele não vai conseguir. Então, só que assim, eu tô com medo de determinadas medidas que são pro bem do país estrangularem muito os nossos recursos naturais e a nossa população mais carente. Isso pode ser evitado com a nossa participação. Só que aí a gente tem que entender o que o cara tá querendo e o que o cara tá fazendo. Né? Bom, eu não vou assinar isso daqui ainda, porque eu acho que assim, não é amanhã que a floresta amazônica vai acabar por causa disso. Eu vou tentar ao máximo me informar dos porquês dessas coisas, mas eu acho muito legal que tenha tanta gente engajada, que tenha tanta gente preocupada em não deixar coisas ruins acontecerem. Esse governo ele vai ser o mais democrático da história do nosso país. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu ainda venho com o vídeo futuramente, o Política se faz depois das eleições, em que eu vou trazer um monte de sites que vocês têm que acompanhar todos os dias, um monte de aplicativos que vocês têm que ver o tempo inteiro. Cara, isso é muito legal. E essa esperança que está me motivando a perder o meu tempo e fazer conteúdo que eu acho que vai contaminar vocês com energias boas e com conhecimento que talvez seja útil para vocês, caso vocês queiram. Vou encerrar aqui essa conversa sentimental a respeito disso. Agora eu vou especular por que eu acho que a fusão desses dois ministérios é uma coisa ruim. Tudo bem? Então, caso você tenha interesse, continue assistindo. Vocês, securitários, vocês me perdoem se eu estiver falando besteira do segmento de vocês. Eu estou falando assim de quem vê de fora, porque eu acompanho muito de perto o trabalho de muitas seguradoras. Eu acho que assim, para você sair vendendo seguro no mercado, você precisa de pelo menos 3 pessoas. Assim, você precisa do desenvolvedor do produto, você precisa do subscritor, que a gente chama de underwriter, né? E você precisa do comercial. É basicamente isso. Então, o que você tem que ter? Você quer seguro de casa? Você quer seguro de carro? Então, o seguro do seu carro, você quer que coberturas? Vidros? Você quer cobertura para pneus? Você quer guincho? Você quer cobertura para terceiros? O que você quer no seu seguro? Eu vejo o que o público quer, o que o mercado quer, eu desenvolvo e dou um preço e crio um pacote. Esse vai ser o meu produto. Esse vai ser o meu produto. E eu tenho o cara que vai vender esse produto na rua. Né? Só que aqui no meio eu tenho que ter o que a gente chama de underwriter. Gente, posso estar falando muita bosta da profissão de vocês, desculpa, mas é a impressão que eu tenho. O que é esse cara aqui? Esse cara ele vai ter que estudar produtos similares no mercado, ele vai ter que estudar sinistralidade, ele vai ter que ver quantos carros são roubados, quantos pneus são furados, quantos vidros são quebrados, ele vai ter que fazer análise do risco, e ele vai ter que ver quanto esse produto ele teria que custar para ser lucrativo para a empresa. Então tem limites. Abaixo de determinado preço, o risco de dar merda e a seguradora terminar o ano com prejuízo muito grande é muito alto. Então para baixo daqui não vai cair. Então, aí assim, a gente tem um patamar suportável, a gente tem um patamar bom, um patamar lucrativo pra caralho e o céu, né? E eu acho que esse céu aqui é inalcançável, por quê? Porque a gente tem muita seguradora no mercado. E aí quem que vai vender isso? O pessoal do comercial. E é esse cara que tem que fazer a propaganda, que tem que contratar o pessoal do marketing, que tem que... Não, são coisas diferentes, eu sei. Mas você vai ter o marketing, você vai ter o comercial que vão vender esse produto. O cara do comercial, ele quer ganhar do competidor. Ele morre de raiva da Porto Seguro, ele morre de raiva da Azul, ele vai pro mercado babando, tentando encontrar clientes. E às vezes ele consegue um puta do cliente, às vezes ele consegue 5 mil, seguro para uma frota de 5 mil carros. O cara ele tá dando sangue dele para fechar negócio. E aí o cara, o cliente, no último minuto ele fala assim: se você me baixar 3% do prêmio, se você me baixar 3% desse preço aí, eu fecho com você. Você acha que esse cara aqui ele não vai olhar para a comissão dele, ele não vai olhar para o potencial desse negócio, para o relacionamento que ele pode ter com esse cliente? Você acha que esse cara não vai babando lá falar com o pessoal do escritório? Ele fala: cara, eu só preciso de um desconto de R$30 por carro, que eu vou vender 5 mil seguros. Sabe o que esse cara aqui ele vai falar? Não, porque esse cara aqui, ele dedica a vida dele a estudar sinistralidade, a analisar o risco e a ver o tanto de merda que pode dar se ele baixar esse preço. E aí quando ele fala, é 5 mil vezes esse prêmio aqui, sim, só que eu posso ter 5 mil vezes o sinistro. Né? Pode dar uma inundação e eu posso perder esses 5 mil carros e eu posso ter que pagar todos eles. E assim, o custo, o prejuízo disso daqui não vale a pena. Isso daqui pode afundar a empresa. Então não vai vender. Não vai vender. Você acha que esse cara aqui, ele tem que gostar desse cara? Nem fodendo.
Esse cara aqui ele vai morrer de cirrose, ele vai morrer de úlcera. Ele vai fazer um chilique a hora que ele for pro diretor dele. Ele vai chorando pro diretor dele. Todo esse ódio do cara aqui, ele soa total descaso da empresa, total falta de vontade da empresa de vender, total falta de vontade da empresa de ser bem sucedida no mercado, total falta de vontade da empresa de ir bem no mercado e crescer dentro do mercado. Sim. Só que esse cara aqui sabe que não é. E ele é pago para saber disso. Tudo bem? Esse daqui é o Ministério da Agricultura. Esse daqui é o Ministério do Meio Ambiente. Então, assim... E se você mandar esse cara embora e deixar só esse cara aqui trabalhando? Ele desenvolve o produto, porque ele está tentando vender, então ele sabe que o pessoal quer comprar. Ele desenvolve o produto, ele coloca o preço e ele vende pra caralho. Isso não é ótimo para a empresa? É ótimo. Até da primeira enchente. Aí a seguradora quebra. Então, vendo de fora, Fausto ignorante do assunto, olhando de fora, pensa que se você colocar o Ministério da Agricultura mandando no meio ambiente, você tira o órgão regulador e coloca ele dentro do poder do órgão regulado. Então, assim, o cara que é vigiado, ele passou a mandar no cara que o vigia. Isso é perigoso, sim. Mas isso é óbvio quando você escuta. Agora, sério mesmo, se eu fosse o Bolsonaro, eu falaria umas churumela dessa para ser atacado por isso. Para voltar daqui 2 semanas e falar, vocês estão viajando, não é nada disso. Deixa eu explicar para vocês. E aí, a oposição dele fica com mais cara de panaca ainda, como se já não bastasse todo esse tempo durante toda a eleição. Será que não é isso que está acontecendo? Pensemos.